3, 2, 1. Bem-vindos ao Legado Jurídico, onde as vozes do direito moldam o futuro. Prepare-se para conhecer as histórias e os desafios de quem faz a justiça acontecer. É isso aí. E hoje a gente tem aqui como convidado o nosso professor Júlio. Muito obrigada por ter aceitado, né, esse convite. A gente começou esse projeto com muito carinho, querendo mesmo trazer um legado aqui nosso, de tudo que a gente está aprendendo aqui dentro da faculdade, né? E vocês, as nossas referências aqui, né? O Júlio é advogado empresarial, é especialista em civil, empresa e contratos, diretor jurídico da Unifaat, coordenador do curso de Direito da Unifaat e doutorando também. Então, nós vamos iniciar aqui o nosso podcast com algumas perguntinhas para o nosso ilustre professor. Quer falar alguma coisa, professor? Queria agradecer o convite, dizer que é uma honra estar aqui com vocês. Esse projeto é um projeto muito legal. Eu acabei ficando sabendo a partir de algumas perguntas que vocês fizeram, né? E fui honrado de ser o primeiro convidado, então é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Espero conseguir contribuir, né, Com a certeza. história aí Já está contribuindo. e respondendo as perguntas de vocês. Com certeza. E conta pra gente como era o Júlio antes da faculdade. Ixi. Então, vamos lá, né? Antes da faculdade de Direito, lá criança, é isso? Eu Adolescente. acho que eu fui uma criança muito feliz, né? Tive sempre pais muito carinhosos, que sempre me apoiaram, mas também puxavam bastante orelha, sabe? E assim, eles estudo em primeiro lugar, né? Então eu tinha que tirar boas notas, né? Ou pelo menos demonstrar que eu tentei tirar. Se eu demonstrasse que eu estudei, mas que a prova estava muito difícil, tudo bem, né? E tirando isso, né? Assim, muita brincadeira, muito passeio, né? Aí tive uma adolescência como acho que todos os adolescentes, né? Dificuldade de o que eu vou fazer, como que eu vou fazer. E até que veio a faculdade. Aí a faculdade é uma mudança de vida. Sim, Legal que você sobe e fui fazer faculdade em outra cidade, né? Então, para mim foi uma realidade, geral. uma mudança bem, bem grande. Mas acho que antes da faculdade eu sempre fui muito feliz, muito estudioso e muito família. Eu posso dizer que é isso. Que E bacana. como que você descobriu que você queria ser advogado? Bom, como que eu descobri que eu queria ser advogado? Vamos lá. Tem aí uma história, né? O meu pai é advogado e também é professor, né, de direito. E eu cresci vendo ele advogar e cresci no escritório, né? Eu, criança, ia no escritório. Eu me lembro que no escritório dele tinha tinha computador e quando eu era criança, o computador não era tão comum assim. É verdade. Então eu ia lá para brincar no computador, que tinha uns joguinhos, então eu ficava lá brincando, né? E aí eu via o dia a dia, eles de terno e gravata, eu achava aquilo lindo, né? E assim, tinha lá uma sementinha para ir para a área jurídica, né? Aí, quando eu estava no ensino médio, que a gente precisa decidir o que a gente vai fazer, a minha irmã também estava decidindo, minha irmã é um ano mais velha, e ela queria fazer medicina, né? E aí, assim, até fiquei com um pouquinho de vontade também, né? Mas, assim, vou tomar que ela não assista aí. Eu senti que ela não ficou com tanta coragem de prestar o vestibular de medicina, sabe? Tá. E aí ela resolveu prestar arquitetura. Prestou arquitetura e passou. Em arquitetura. E aí ela foi fazer arquitetura. Ela fez 6 meses de arquitetura e odiou. Porque ela queria medicina. Aí ela odiou, trancou a faculdade, voltou para casa. Ela estava morando em São Paulo, né? E nessa eu estava no ensino médio estudando e pensando o que ia fazer. E aí foi um negócio turbulento. Ela chorava, não sabia o que fazer. Aí ela voltou, começou a fazer cursinho para fazer medicina. Bom, eu não queria passar por isso. Então, como eu já tinha aquela sementinha
do direito? Eu falei assim, eu vou fazer direito e nem não é nada disso, né? De medicina, nada de arquitetura, quero direito. E aí eu fui, prestei, passei no vestibular e fui fazer. Quando eu entrei na faculdade de direito, eu comecei as primeiras aulas, não gostei. Tinha lá umas aulas, né? Economia política, Isso, meu Deus. filosofia, e eu ainda estava começando a entender o mundo jurídico. Mas eu falei assim, não vou passar pelo que ela passou, não vou Vou aguentar. ficar. Não vou chorar E aí- também. E aí eu fiquei, né? O primeiro ano foi assim um pouco mais difícil, mas aí no segundo ano eu já me apaixonei, e aí foi mais ou menos esse caminho. Já é um feeling para nós. Não sei, a partir do segundo ano. A então, partir né? do segundo ano. A partir do O segundo primeiro ano. ano aguenta. Mas o primeiro ano ele é muito decisivo também, né? De quem continua, de quem sai. Dá uma Exatamente. sensação de que realmente a gente fica assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por quê? É porque é uma mudança, né? A gente, no ensino médio, antes de fazer a faculdade, a gente tem uma perspectiva, né? No direito, é tudo voltado para aquele assunto, tem algumas matérias filosóficas mais básicas que você também não sabe onde você vai encaixar, então é um pouco difícil até engrenar. Depois começam as matérias jurídicas de prática, né? Aí o negócio Começa a fica mais apaixonante. E assim, já na faculdade de Direito, gostou? Como você decidiu ser advogado e não seguir para um concurso público ou algo do tipo? Bom, aí também tem uma história. A ideia é essa, né? Sim. Fique à Sim, vontade. Fique à vontade. Super, é só um bate-papo. Quando eu cheguei na faculdade, do primeiro ano, eu tive aula com um juiz, né? E eu achei sensacional a gente estar ali de frente para o juiz, e ele tirava nossas dúvidas. Tinha outros professores, mas eu adorava esse professor. E aí eu pensei, eu vou ser juiz. Depois, chegou no segundo ano, eu comecei a ter aula de direito penal com um promotor. E aí, embora eu esteja Você promotor. eu pensei, nossa, promotoria, como eu não pensei nisso, né? E aí foi passando e eu fui conhecendo outros cargos, né? Então eu tive aula com procurador, tive aula com delegado, e cada um desses profissionais trazia um pouquinho da sua profissão. Então eu mudei de decisão durante a faculdade várias vezes, né? Aí chegou no terceiro ano, e eu decidi que queria começar a fazer o estágio, né? Então eu apliquei para alguns escritórios de advocacia, comecei a fazer estágio no escritório, fiquei mais ou menos um ano, mas também não tinha me apaixonado ainda pela advocacia. Até que eu fui contratado no escritório aonde eu acabei trabalhando depois da faculdade, como estagiário, né? E era, assim, um escritório espetacular de trabalho, né? Os profissionais que trabalhavam comigo, né? Os advogados com os quais eu trabalhava, a rotina do escritório, a gente tinha ali uma convivência muito boa. E aí eu fui me apaixonando. E aí eu não tive dúvida, né? A hora que eu acabei a faculdade, eu falei assim, eu quero continuar trabalhando aqui, né? Que legal. Aí fui contratado nesse escritório, fiquei lá um tempo ainda, até que eu decidi sair de lá e começar a alçar voo solo, né? Mas foi assim, a ambiência do estágio que me levou a querer a advocacia. Que legal. Olha que legal. E o pessoal sempre fala que é muito competitivo esse espaço, né? Às vezes a gente fica meio impressionada, se a gente conversa, a gente fica meio impressionada porque fala que é uma briga, uma competição. É realmente, acho que toda profissão é assim, né? Mas eles reforçam muito que a advocacia, a gente assiste às vezes suítes, né? Sim. E a gente fica meio Mas apreensivo. eu acredito assim, pelo menos aqui na nossa região, né? A advocacia aqui é uma advocacia bem unida, sabe? A gente tem uma OAB bastante atuante, né? A gente tem encontros na OAB, tem comissões, tem palestras. A faculdade mesmo tem uma parceria com a OAB. Então, assim, eu não vejo tanto essa competição. Eu acho até que os colegas advogados se ajudam muito, né? É sempre bom você ter parcerias de escritórios, porque às vezes você recebe uma causa que você não atua tanto, né? Então, normalmente a gente
indica o escritório de Sim. um colega, Que né? legal. E do mesmo jeito, quando ele recebe lá uma causa que fala assim, poxa, o Júlio atua nessa área, vou indicar para ele. E a gente vai se ajudando, né? Eu não vejo tanto essa questão de competição. Não, né? legal, Mas, legal você falar isso, porque a gente também dá uma expandida, a Sim. gente tira um pouco essa visão, né? Porque a Sim. gente Sim. fica ouvindo o tempo todo, não, é muito competitivo. A gente até vê o pessoal atuando na internet falar, a advocacia tá saturada. Eu não vejo que o mercado tá saturado, tem espaço para todo mundo. Às falam vezes, muito isso mesmo. Por quê? Porque a gente tem muita gente que se forma em direito, mas existe campo para todo mundo, porque o advogado ele soluciona problemas e problema todo mundo tem. né, o tempo Sim. todo. Então, mesmo que a gente tivesse um advogado para cada cidadão, ainda assim ia ter espaço, porque Sim. todo mundo tem algum problema. Certo. Agora fala pra gente como foi passar pela prova da ordem. Foi difícil. Até Foi. o termina. Inspirou? Você passou de Voltei, primeira? mas passei, mas eu tive uma pressão. Eu tive uma pressão aí. Imagino, né? Todo Então, pai. vamos lá, vou contar. É outra história, né, dessa trajetória. Então, como eu tinha mencionado, né, eu comecei a atuar no escritório de advocacia, que foi o que me levou a querer advogar. E eu gostava muito de trabalhar nesse escritório. E na época que eu estava me formando, eu estava no quinto ano, eram dois estagiários que estavam no quinto ano. Eu e mais uma colega, né? Inclusive ela que tinha me indicado para o escritório. E aí o nosso chefe sabia que a gente estava prestando e que a gente queria continuar no escritório, ser contratado como advogado. E aí ele chamou nós dois e disse, olha, eu só tenho uma vaga para advogado. Nossa. Louca pressão. Então, quem de vocês passar, né, vai ser contratado. E se os dois passarem, infelizmente a gente vai ter que decidir entre um de vocês, né? Então, eu não sabia se eu ia ser escolhido ou não, mas eu tinha que passar, né? E aí, Era uma questão de honra, É. de competição, né? então, na verdade, assim, eu queria o bem dela, tá? Ela que havia me indicado para o escritório. Mas, independentemente do que acontecesse, um pré-requisito era passar. Sim. Porque se eu passasse e não fosse contratado, pelo menos eu tinha feito a minha Tinha. parte, né? Então, eu tinha essa pressão, né? Então, eu comecei a estudar, né? Então, para a primeira fase, eu estudei sozinho, né? Peguei lá todos os livros que eu tinha, anotações e tal. E eu me lembro que eu separei um período de tempo para cada matéria, né? Então, eu separei mais ou menos uns 10 dias para cada matéria até chegar a data da prova. Então, eu estudei 10 dias civil, 10 dias penal, 10 dias processo civil, 10 dias processo penal. E fui indo. Aí deixei lá para os últimos dias ética e constitucional, que são mais. E aí deu certo, passei na primeira fase, né? A segunda fase, é, tinha um cursinho muito famoso lá na cidade de Ribeirão Preto, que era onde eu morava, né? E aí eu fiz um cursinho de um mês, né? E aí eu fazia peça todos os dias, porque tinha que fazer peça, né? E a professora do cursinho falou assim, ó, o ideal é que vocês façam 3 peças por dia, né? Por dia? Por dia. Então aí eu fazia o estágio, depois, quer dizer, fazia o estágio durante o dia, ia para a faculdade, chegava à noite e fazia. Nossa. Mas eu pensei, é um mês, né? E aí passei na segunda fase, né? A minha colega não passou, né? Mas tem uma história boa aí. Eu fui contratado, porque quem passasse ia ser contratado. Aí ela continuou como estagiária e vagou um espaço e ela foi contratada. Então a história é feliz. Final feliz. Mas eu receio que se os dois tivessem passado, ela ficava, porque ela era muito boa. Eu gostava muito dela. Então, pelo menos, deu certo. Que bom. Muito bom. E se você. Acho que essa pergunta que a gente deixa para o final, Bi. Fala a sua ainda. Ok. Então a gente vai pular uma pergunta porque você já Ah. encaminhou na outra resposta. Tá. A próxima pergunta é: tendo já uma boa carreira, você já formado, atuando como advogado, por que você decidiu seguir no magistério? Esse acho que é uma influência do meu pai também, né? Eu via meu pai professor e gostava muito disso, né? De vê-lo dando aula e pensava, vou arriscar também, né? Então já tinha lá uma sementinha de influência de ver o meu pai. Mas tem uma outra influência importante, né? Eu estava no quinto ano de faculdade
e eu conheci um professor, o professor Alfredo, que era o meu professor de Direito Empresarial, e ele era infelizmente ele faleceu esse ano, até foi uma perda muito dura para mim, né? Mas, enfim, ele tinha um tato para escolher alunos para docência, né? Então, ao longo da carreira dele, né, ao longo da história dele, ele acabou influenciando vários dos alunos a serem professores, inclusive alguns colegas meus, e a gente tem uma rede de contatos, cada um dá aula num lugar aí desse Brasil, né? E eu estava no 5º ano e ele fazia alguns trabalhos em grupo e ele começou a falar assim, Júlio, você tem um jeito para falar em público, você já pensou em dar aula? Eu já pensei, não sei, meu pai é professor e tal. E aí ele falou assim, por que você não faz um mestrado, né? E aí eu falei assim, poxa, se o professor tá me orientando, Uhum. né? Eu acho que vale a pena pensar, né? Sim, com certeza. E aí eu me formei e aí abri o edital para o mestrado e tinha uma vaga com esse professor, né? E aí eu apliquei, fiz lá as provas, né? Eram 4 fases, né? Aí eu fiz as provas até a entrevista final e eu fui admitido no mestrado, né? A hora que eu fui admitido, tinha lá um programa, tinha que fazer as disciplinas, fazer a dissertação, tinha uma disciplina de estágio docência. E aí ele falou, eu quero que você dê aula comigo na minha disciplina. Então, ele já me jogou para dar aula assim, logo que eu tinha acabado a faculdade. Eu até lembro que a primeira aula que eu dei, eu tava tão nervoso, né, que eu levei um monte de anotação e eu dei aula sentado. E aí eu ia virando. E aí eu falei para ele assim, professor, não é para mim. Não, Aí ele falou assim, é assim mesmo, a primeira é mais difícil. Aí foi aos poucos, eu fui ficando mais solto e aí depois eu me apaixonei também. Hoje eu não me vejo não dando aula. A aula é uma parte importante aí da minha vida. O Júlio do primeiro dia teria orgulho do Júlio de hoje, hein? Com certeza, com certeza. Acho que teria sido mais fácil esse primeiro dia se eu visse O futuro. o futuro. Você vai ficar calmo. Daí eu ia falar, então tá bom, você é a primeira, só que é assim. hoje ele chega tranquilo, né? Nessa hora de Com aula. Se certeza. vocês assistirem uma aula dele, vocês não largam o direito. Exatamente. É verdade. Obrigado. E você contando toda a sua história desde o início, a gente percebe que o direito, por mais que seja recompensador, ele tem uma etapa muito difícil até você alcançar a ordem, a faculdade, o mestrado, por exemplo. Qual você acredita ter sido o maior desafio em toda a sua carreira como advogado? Nossa, eu acho que são alguns desafios, né? E todos têm a ver com o mesmo cenário. Eu acho que o desafiador é você tomar decisões de mudança. Então, por exemplo, né, eu tive alguns momentos de mudança. Eu estava nesse escritório que eu gostava muito, mas eu sentia que eu não tinha mais para onde crescer nesse escritório. Eu sou muito grato aos meus colegas, ao período que eu tive lá, mas eu percebi que eu não ia crescer mais lá. Então eu tive que tomar uma decisão muito importante de sair, né? Eu resolvi sair até porque eu estava fazendo um mestrado na época e o mestrado me demandava muito. E um colega tinha me chamado, falou assim, vamos abrir um escritório juntos, né? Então essa decisão de mudança foi uma decisão importante, difícil, né? Depois disso, eu fiquei lá com esse colega por volta de uns 3 ou 4 anos. Eu decidi ir fazer o doutorado em Portugal, né? Outra decisão importante, né? Uma decisão de mudança de país, né? Sim. Para fazer disciplinas em outro país, né? Tudo novo, né? Tudo novo. Estudar Depois, muitas coisas novas, leis novas, né? Diferentes. depois quando eu voltei para o Brasil, a princípio voltaria para esse escritório. E eu decidi ir trabalhar com meu pai, que também foi uma decisão difícil, né? Trabalhar com o pai, hoje a gente tem uma relação maravilhosa, né? Mas o começo do trabalho com o seu pai é difícil, porque tem uma diferença entre a relação pai-filho, da relação associado do escritório, né? De profissional. Então,
eu acho que as decisões de mudança são os desafios. São os desafios Uhum. Acho que é o. E a gente não pode ter medo de tentar, porque a gente às vezes acerta errando, né? Sim. Então, mudança é sempre positiva, se for bem pensada, se for com estrutura, né? Eu acho que é importante. Muito legal você trazer isso pra gente, Uhum. porque a gente vendo, a gente acaba pensando, o mais difícil é o estudo constante, tá sempre pesquisando coisas diferentes, ou Eu acho que escolher de isso fato não, a é se você carreira. acostuma, assim, é até instigante, né? Às vezes a gente pega uma causa de um assunto que a gente Domina. não domina, é gostoso você ir procurar uma jurisprudência, encontrar o caminho, né? Isso instiga, e aí isso acaba se tornando natural. Não acho que é tão difícil como você tomar uma decisão mesmo. Entendi. Vou Sim. sair desse escritório, vou tentar um concurso, enfim. Legal. A gente meio que fica estagnado às vezes, né, naquele ponto e tomar a decisão é que vai te tirar, é que Sim. vai alavancar a sua vida, né? Sim. E lá nesse escritório com seu pai, essas divergências, assim, até em relação ao conhecimento, porque seu pai estudou numa fase, você já estava numa outra fase, então às vezes a gente tem umas coisas mais modernas, vamos dizer assim, Eu né? acho que assim, nós no escritório somos em 6 advogados, acho que é isso. É, essa troca de experiências, né? Cada um tem um estudo num período diferente, ou numa faculdade diferente, ou numa pós-graduação diferente. Isso é muito enriquecedor, porque a gente traz experiências diferentes, debate um assunto e aí às vezes torna aquela petição ou aquela tese jurídica que a gente vai defender mais rica. Tá? Eu acho que a questão de trabalhar com o pai e as divergências que aconteceram aconteceu no começo, né? Porque existe aquela separação da relação pai e filho, né? Para a relação profissional, né? E aí E a quem gente mais queria ser filho? Você queria ser muito mais filho do que... eu acho que é aquela coisa, você está acostumado com o seu pai te mimando, Sim. né? E aí ele chega e manda você fazer um negócio que é para amanhã. Já não tá acostumada. A outra coisa o pai está acostumado a dar bronca no filho, né? E Sim. aí chega lá, às vezes não é para o momento de dar bronca. Então, até a gente ajustar isso, teve ali um período conturbado. Mas, assim, eu acho que deve ter durado 1 ou 2 anos, ou menos, até uns 6 Sim. meses. Aí depois ajustou e hoje a gente tem, inclusive a gente divide a mesma sala, né? Olha, Nossa, que legal. sim. A gente tem ali uma convivência muito Ficou positiva. tão bom, né, que... Muito bom. A gente entendo, né, que há uma complementação, né? Inclusive tem algumas coisas que eu acho que ele faz muito bem, né? Então eu geralmente já passo para ele, falo, faz isso aqui para mim, né? Ou ele tem alguma coisa que Português, por exemplo. português, Ele é excelente, nossa. Ele é ou excelente. até para o desenvolvimento de uma tese, ele é ótimo, né? É verdade. Agora, por exemplo, numa formatação, alguma coisa mais digital, ele já passa para mim. E aí a gente se complementa. Bom, a gente já está caminhando aqui para o final, né? Foi um bate-papo muito bom. E assim, se você tivesse que dar um conselho para nós, estudantes iniciantes aqui, primeiro ano de Direito, qual seria esse conselho? Não desistam. Acho que ao longo do caminho vão aparecer vários desafios, né? A gente não tem um caminho 100% feliz e de sucesso e de colher todos os frutos doces e macios, né? A gente tem momentos difíceis, a gente encontra buracos, a gente tem dias mais difíceis, né? E o importante é saber, né, o propósito, né? Eu quero me formar, eu quero me tornar um advogado, uma advogada, eu quero me tornar um promotor, eu quero me tornar um juiz. Sigam o caminho, aquele dia difícil é um dia só. Os benefícios que você vai colher se você seguir dessa forma serão muito maiores, né? Então, saber disso, eu acho que é importante ao longo da nossa trajetória. Perfeito. Obrigado, foi um bate-papo bem enriquecedor aqui para nós, né? Vamos num bate-bola aqui bem rapidinho. E esse bate-bola eu tenho medo. Vai dar tudo certo. Eu tava No seu contando- tempo. eu tava contando No seu aqui pra tempo, ela que a minha irmã costuma fazer esses bate-bola comigo. E eu tenho muita dificuldade de pensar rápido, né?
Então, geralmente, minha irmã pergunta, né? Uma cor. Aí eu falo azul, eu tô vendo, né? Então, Aqui um não vai dar objeto, pra uma você. garrafa. Aqui não vai dar pra Hoje você. vamos fugir daquilo que tem no cenário para você não se escapar. Não vai ser objeto. Então, Não. mas eu tenho um tempo para pensar. Sim, vai no seu Claro. tempo, calma. Vou falar Eu vou ser um pouco mais lento para os próximos Sem convidados, tá? Então, é problema. porque eu tenho dificuldade com esse jogo aí. Eu vou falar 3, cada uma de nós vai falar 3, mas aí você responde no seu tempo, beleza? Ah, 3 de uma vez? Não, eu falo uma, você responde e falo outra, Ah, ok? tá bom. Então vamos lá. A primeira a gente começa com Deus. Deus é uma inspiração, aquilo que tem que estar do nosso lado o tempo todo. Eu tenho que falar uma palavra só? Não, Não, pode eu posso ir. falar. Pode descrever o que você acha. Que nos equilibra, né? O contato com Deus precisa ser, para mim, né, precisa ser diário e renova o meu dia e me dá forças para seguir todos os dias da minha vida. Amém. A segunda eu continuo com família. Ah, família é tudo. Família, eu sou uma pessoa muito família, né? Hoje minha família principal, né, é a minha esposa e o meu cachorrinho, mas eu tenho uma relação muito, muito forte com os meus pais, com as minhas irmãs, e eles são, assim, uma parte essencial da minha vida. E eu finalizo perguntando para você o que significa inovação no direito. Inovação? Eu acho que inovação tá relacionada a você sempre estar aberto a novas possibilidades, né? O direito, ele está sempre em movimento, né? Há anos atrás a gente não falava em direito digital, por exemplo, né? Em direito e tecnologia. E inovar significa entender essas mudanças, estar aberto para aprender, né? E aplicar, né? Porque aí a gente não tem risco de estar fora do mercado, risco de não ter como atender um cliente, né? E continuar na Perfeito. nossa profissão. Perfeito. Quer Pode ir falar? você. Pode ir você. Eu vou iniciar com ética, aproveitando que nós estamos no direito. Eu acho que a ética é fundamental, né? Se você não age com ética, respeito e profissionalismo, né? Com honestidade, você está fora, né? Assim, os próprios clientes, quando você age de forma ética, profissional, eles vão te indicar. Os próprios colegas vão saber que você é um profissional que eles podem também te indicar. Então, assim, é fundamental no mercado que você tenha uma postura ética, correta, que aí você tem garantia de sucesso. Perfeito. Então seguimos com o que é sucesso para você? O que é sucesso? Eu acho que sucesso é você encontrar felicidade em todos os momentos da sua vida, né? Encontrar felicidade na segunda-feira, quando você tem que ir para o escritório de manhã e começar uma semana, você encontrar felicidade no dia a dia da sua profissão, você encontrar felicidade de atender um cliente, de dar uma aula, e encontrar felicidade no descanso da sua casa, no fim de semana, quando você sai com a sua família num restaurante, né, ou para passear. Acho que esse é o sucesso. Para mim é isso. Felicidade a todo tempo. Legal. Com certeza. Vou passar para você. Aí a gente faz mais duas e acho que tá bom. Você já perguntou sobre tecnologia? A inovação você vê como É. tecnologia? Eu acho que está relacionado, né? A tecnologia hoje, ela está em movimento, né? A gente está passando por um momento, a gente cada vez mais, né? A tecnologia vem aparecendo. Primeiro veio o computador, depois veio o celular, depois veio o smartphone e agora a gente está diante das Sim, inteligências informática. artificiais, Sim. né? Como eu disse, tem relação com essa ideia de inovação. Você tem que estar aberto para aprender, né? A gente precisa aprender Sim. e usar com sabedoria, né? Todas essas ferramentas tecnológicas que a gente tem na nossa mão. Porque se a gente parar, né, de aprender e aplicar, a gente fica para trás, né? Olha Sim. só, surgiu uma curiosidade, assim, nada a ver com isso daí, mas eu vou aproveitar. A gente tem as IA, né, as inteligências artificiais, a gente tem o chat GPT,
Então, a gente já se deparou com fazer alguns trabalhos utilizando o chat GPT ali, que ele dá ali um parâmetro para nós, né? O que você acha dessa inteligência para atuar dentro do direito, auxiliando ali o... Olha, até agradeço por você fazer essa pergunta, porque eu tenho uma opinião bem forte sobre o assunto e eu acho importante compartilhar, né? Eu acho que nós precisamos usar a inteligência artificial, mas existe um jeito certo e um jeito errado de usar, na minha opinião, tá? Então, se você pedir para a inteligência artificial fazer algo para você, você está fazendo da forma errada, né? Então, eu entendo, né, que se você chegar e falar assim, olha, faça para mim uma petição ou faça para mim um trabalho, né? Você está jogando toda a responsabilidade para a inteligência artificial e ela vai fazer de um jeito que não é seu, né? Agora, a inteligência artificial tem caminhos, né, para você utilizar que podem te ajudar, né? Então, eu costumo utilizar da seguinte forma. Eu converso com a inteligência artificial a respeito de interpretações, né? Então, por exemplo, né, eu estou construindo uma petição. E aí eu vou usar um artigo de lei nessa petição e eu tenho uma interpretação, né? Eu jogo para a inteligência artificial e falo assim, olha, eu vou usar esse artigo de lei, né? E a minha interpretação é essa. Você vê outras interpretações? Interessante. Aí ela vai trazer para mim, sim, há outras interpretações. E ela, com base nisso, eu consigo, por exemplo, prever aquilo que a parte contrária pode pensar Uau! relativamente à minha. Cheque. Muito bom. Muito bom. Então, Muito assim, bom. pedir para ela fazer é o jeito errado. Agora, conversar com ela e pedir, instigar para te ajudar a raciocinar é muito bom. Muito bacana. Uma coisa que eu costumo fazer também, né? Até mesmo para preparar uma aula, às vezes eu estou engessado ali num exemplo, né? Aí eu peço, falo assim, olha, eu tenho uma seguinte situação que eu vou explicar para os meus alunos. É, você poderia me dar um exemplo dessa situação? Aí ela apresenta um exemplo, eu não gostei. O que você acha disso? Eu consigo moldar um exemplo um pouco mais interessante, né, de uma determinada situação. Às vezes eu coloco o exemplo e pergunto se encaixa naquela situação. Então ela vai me ajudando, né, a construir eu mesmo o meu material, as minhas aulas, as minhas petições, né? Eu nunca peço para ela fazer porque dá ruim. É o caminho mais fácil também, né? E aí não E fica assim, original. E a inteligência artificial, talvez ela se desenvolva algum dia, né, para ficar cada vez melhor. Mas ela inventa, né? Então, se você perguntar alguma coisa para ela, às vezes ela cria um exemplo falso ou traz um artigo de lei que não existe, né? Então, é sempre muito importante você checar a informação que ela te passa, né? Então, dá para a gente usar de forma inteligente, né? Pedir para fazer, esquece. Perfeito. Fora Muito de bom. cogitação. Crescimento. Crescimento. Acho que o crescimento, a gente tem o crescimento pessoal, o crescimento profissional, né? E acho que a gente precisa investir sempre em estar crescendo, né? E esse investimento é diário em nós mesmos, né? Se alimentando bem, dormindo bem, estudando, né? Então, se você cultivar bons hábitos, né? Você vai estar sempre crescendo nessas duas áreas, que são, acho que, as fundamentais. E para finalizar, network. Poxa, tudo eu falo que é fundamental, né? Mas pior que né? Fazer o quê? Mas assim, o network, hoje a gente não tem como se destacar profissionalmente, ter boas relações pessoais, né? Tanto íntimas, familiares, como de amizade, se a gente não tiver um bom network, né? Eu, inclusive, costumo falar isso sempre para as minhas primeiras turmas, talvez eu tenha falado para vocês, né? Sim. A gente tem oportunidade de networking o tempo todo, né? Se você vai na padaria, se você vai num restaurante, se você vai caminhar, vai na academia, e às vezes uma pessoa que você conheceu, né, com a qual você trocou uma ideia, ela acaba se tornando
uma pessoa que é sua amiga, que é um cliente do escritório, que vai te dar uma oportunidade profissional, que até vai se tornar um seu namorado, sua namorada, né? Então, a gente estar aberto para conhecer novas pessoas e para firmar novos relacionamentos, eu acho que é muito importante, né? É um diferencial também no nosso caminho. Que legal. Perfeito, né? Perfeito. Aqui finalizamos a nossa entrevista. Espero que você tenha gostado. Se quiser falar mais alguma coisa, deixar os seus contatos, se quiser também, fique à vontade. Bom, eu estou muito feliz de ter participado. Nós Como eu também. tinha dito Nós no também. início, né? O projeto de vocês é um projeto muito legal, uma iniciativa única, né? A gente não teve uma iniciativa nesse sentido ainda aqui na instituição, ou por alunos, pelo menos que eu saiba, né? Então, estou super honrado de ser o primeiro convidado, né? De poder contribuir, e eu queria fazer votos para que vocês tenham muito sucesso, não só na vida profissional, não só na vida pessoal, mas também com esse projeto especificamente, né? Que vocês possam ganhar mais visibilidade, que vocês possam ter novos contatos, fazer network, né? E contem comigo para auxiliar vocês a trazer colegas para falar aqui com vocês, né? Eu vou deixar meu contato. Por Tá? favor, Pode deixar. por favor. Eu acho que o melhor é o Instagram, é Sim. o @julio.lima.ribeiro. Tá? Eu estou sempre postando alguma coisa lá jurídica, mas às vezes alguma coisa do meu dia a dia A também. gente te marca também, Legal. pode Tá deixar. bom. Muito bom. Muito obrigado. Muito obrigada. Então, acho que é isso. A gente encerra por aqui. Se vocês quiserem deixar o like de vocês, compartilhar esse Por episódio, favor, Se seguir, inscrevam no canal. sim, sigam o nosso canal, Instagram. Legado Jurídico, E fiquem sempre _cast. sim, deixaremos os nossos arrobas todos na descrição para vocês. Isso mesmo. Muito Eu, obrigada. inclusive, vou sair daqui e vou seguir. Aí sim. E é isso. Gente, tchau, muito gente. obrigada. Tchau, Tchau, obrigada. gente. Tchau. Muito bom.